Olá, turma do segundo ano. Eu sou Janete, professora de Educação Física, e estamos aqui para mais uma aula da quarta unidade. Esta aula você acompanha aí no seu módulo, o módulo 8, nas páginas 7 e 8, e vamos continuar o assunto sobre balanceamento da alimentação que iniciamos a semana passada. Hoje, mais precisamente, vamos falar sobre a pirâmide alimentar. E o uso da pirâmide alimentar, ele é indicado para se definir uma rotina alimentar contemplando o consumo de diversos tipos de alimentos. Ela também ajuda a compreender a necessidade de consumir alimentos diversificados e em quantidades suficientes para compor uma dieta nutricional adequada. Pirâmide alimentar é um esquema gráfico que distribui os tipos de alimento indicado aproximadamente e qual a quantidade de cada um deve ser ingerida. E o primeiro esquema alimentar em forma de pirâmide, ele foi delineado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1991. Desde então, em consequência dos avanços das pesquisas científicas, são estruturados novos esquemas adaptados aos hábitos e às necessidades de cada sociedade. Agora você vai observar essa pirâmide alimentar. Observe cada parte dela e nós vamos falar sobre cada uma, tá? Vamos estudar agora a composição da pirâmide alimentar. E vamos começar então com a base da pirâmide. Como a gente vê aqui, na base estão a água e a atividade física, tá? Olha só, compondo a maior parte do corpo humano está a água, que é um nutriente essencial para os processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção. E além das reações químicas em geral, tem a manutenção também da temperatura corporal. Então, olha a importância da água e o porquê que ela está na base da pirâmide. E recomenda-se, de acordo com a pirâmide, uma ingestão de aproximadamente 2 litros de água por dia nos intervalos das refeições, tá? E agora a atividade física, que também está aqui na base da pirâmide, certo? A atividade física, aliada a uma alimentação saudável, é de grande importância para a melhoria da qualidade de vida e manutenção da saúde. Portanto, recomenda-se, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana, tá? Porém, é importante você consultar um profissional para que ele ajude a escolher uma atividade física ideal para o seu corpo. E subindo mais um degrau da nossa pirâmide, agora a gente começa com os alimentos. E os alimentos, eles estão organizados em 4 níveis e 8 grupos alimentares. E eles estão divididos da seguinte maneira: energéticos, que são constituídos pelos carboidratos, estão os reguladores, que são constituídos pelas vitaminas, minerais e fibras, tá? Que são as frutas, verduras, legumes. Estão os construtores, que são constituídos pelas proteínas de origem vegetal e animal, e os energéticos extras, que são compostos pelos açúcares e gorduras em geral, certo? Porém, devem ser ingeridos de maneiras restritas, tá bom? E vamos então falar agora de forma mais direta. Vamos ao segundo degrau da nossa pirâmide, de baixo para cima, claro, onde estão os cereais. E este é o maior grupo alimentar e compõe a base da pirâmide. Eles são os nutrientes energéticos. São neles que encontram os alimentos fontes de carboidratos como aveia, pão, arroz, farinhas integrais, tá? Batata doce, entre outros. E na pirâmide, o consumo destes é priorizado, tá certo? Por quê? Porque são as principais fontes de energia do organismo, tá?
os carboidratos complexos, tá? Que são ricos em fibras, e também vitaminas do complexo B. E bem ao lado dos cereais estão óleos, tá? São os óleos vegetais saudáveis. Esses alimentos, eles são fonte de energia e são responsáveis pelo transporte de vitamina do complexo B. E por serem ricos em calorias, a sua ingestão deve ser moderada e equilibrada, tá? É preferível optar então pelos alimentos fontes de gordura boa, como o óleo vegetal e o azeite de oliva extra virgem, a linhaça, as castanhas e as amêndoas. E subindo mais um degrau da nossa pirâmide, a gente encontra frutas, verduras e legumes. Olha só, a gente falando agora do grupo das hortaliças. A gente vê aqui do lado direito desse nosso terceiro degrau que neste grupo encontra-se as verduras e os legumes, tá? E ao consumi-los, o seu organismo ele receberá vitaminas, minerais e fibras, tá? Que são essenciais para a regulação de diversas funções metabólicas e funcionamento adequado do organismo, certo? Porém, a ingestão inadequada pode levar a estado de carência e manifestações clínicas. E do lado esquerdo desse degrau está as frutas, que assim como as hortaliças, as frutas são fontes de fibras, vitaminas e minerais, que são essenciais ao equilíbrio e o funcionamento regular do organismo. E subindo mais um degrau da nossa pirâmide, o que é que a gente encontra aqui? Olha só. A gente encontra aqui do lado direito leguminosas, tá? Neste grupo encontram-se os grãos, como feijões, lentilha, grão de bico, soja. E além do aporte proteico, são boas fontes de fibras, tá? As leguminosas são fontes de proteínas de origem vegetal. E aqui do lado esquerdo desse degrau a gente encontra aves, peixes, carnes magras, hein? Ovos. Este é o principal grupo fonte de proteínas de origem animal, tá? Que é um nutriente essencial para a formação de tecidos, enzimas e anticorpos, tá? E são ricas também em ferro e vitaminas B6 e B2, que têm efeito preventivo nas anemias. E de acordo com a pirâmide, seu consumo ele deve ser de no máximo 2 vezes ao dia, pois estes alimentos geralmente são ricos em gorduras saturadas e colesterol. Por isso, olha a dica, prefira carnes magras. E subindo aqui mais um degrau, quase chegando no topo, a gente encontra o que? Leite e derivados, tá? Os alimentos deste grupo também fornecem proteínas ao organismo, tá? Além de cálcio, certo? Nutriente fundamental para a constituição óssea e dentes. E o consumo desse, ele deve ser bastante moderado, pois nos integrais já há presença de gordura saturada e colesterol. Por isso, prefira leite e derivados desnatados. E aqui, chegando no topo da nossa pirâmide, lá em cima, na pontinha, aqui do lado direito, a gente encontra um grupo bem arriscado. Olha só, esse grupo, ele compõe o quê? Olha ali o nome: açúcares, doces, sal, cereais refinados, refrigerantes. Olha só, este grupo, ele é um grupo composto por açúcar, mel, doces e produtos açucarados como achocolatados, tá? Só um exemplo, tem vários. E são carboidratos simples, não tem fibras, são pobres em nutrientes e o seu consumo deve ser como esporádico, tá? Deixa ele lá no canto, uma vez ou outra na vida você consome eles. E aqui do lado esquerdo também, na pontinha, onde deve ser consumido de forma esporádica, estão manteiga,
Carnes vermelhas gordas, tá? Que são ricas em gorduras e calorias. Então, deixa elas também lá no canto, consome uma vez ou outra na vida, certo? Vamos então recapitular aqui de forma rápida, só que agora de cima para baixo, observando a quantidade que a gente deve consumir por dia dos alimentos de cada grupo. Lá em cima, na ponta da pirâmide, do lado esquerdo, manteiga, carne vermelha gorda. Como é que a gente deve consumir? Esporadicamente, uma vez ou outra. Assim também como açúcar, doces, sal, cereais refinados, refrigerantes, certo? Nunca ou uma vez ou outra na vida. Leites e derivados, consumir 3 vezes ao dia. Aves, peixes, carnes magras e ovos, 1 a 2 vezes ao dia. Leguminosas, 1 a 2 vezes ao dia. Verduras e legumes, de 3 a 5 vezes ao dia. Olha a importância agora, tá? Frutas, 3 a 5 vezes ao dia também. Óleos vegetais saudáveis, consumir diariamente. Cereais integrais, consumir na maioria das refeições também. E água e atividade física à vontade. Então, para a gente concluir, eu quero deixar aqui rapidamente 3 benefícios da pirâmide alimentar. Porque aí você vai dizer, por que tem que ter todo esse trabalho de dividir e saber quantidades? Olha só, são 3 benefícios. Vamos citar o primeiro. As informações contidas na pirâmide alimentar facilitam o entendimento dos nutrientes oferecidos, já que os alimentos são divididos em grupos, podendo reduzir o risco de obesidade e de carência nutricionais. Segundo benefício da pirâmide alimentar, facilita na escolha dos alimentos para ingestão diária, que permite uma alimentação saudável, portanto, um físico melhor preparado e apto a realizar atividades físicas sem grandes esforços. E o terceiro benefício da pirâmide alimentar é que ela auxilia no consumo equilibrado de alimentos e promove menor ingestão de gorduras saturadas e colesterol, incentivando, claro, o maior consumo de frutas, legumes e verduras. E desta forma, o risco de doenças como diabetes e colesterol é bem menor. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Qualquer dúvida pode me procurar. E eu espero que quando a gente se encontrar, todos estejam saudáveis, com corpos saudáveis, porque estão se alimentando da forma correta, seguindo a pirâmide alimentar. Um abraço a todos e até a próxima aula.